Olá, estamos começando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o advogado Victor Drummond, que é especialista em direito autoral. E o tema da nossa conversa vai ser exatamente uma proposta que o Ministério da Cultura colocou em consulta pública que visa reformar a lei do direito autoral, que é uma lei de 1998, a lei 9.610 de 98. O doutor Drummond é especialista no assunto e por isso nós o convidamos para participar do Cidadania. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. E eu começo lhe perguntando, de fato é necessário reformar a lei? Bom, primeiramente queria agradecer o convite do Armando, da TV Senado, não só pela possibilidade de vir aqui falar no programa, mas também pela possibilidade de falar de um tema que é um tema um pouco de difícil compreensão por parte do público em geral. A nossa lei de direitos autorais, o Brasil tem uma peculiaridade de ser o único país que chama direitos autorais em plural, né? Normalmente se chamam direitos de autor e direitos conexos, fazendo uma distinção, ainda que essa distinção exista no nosso país também, é só uma questão de nomenclatura. O Brasil tem uma lei de 1998 e que, logo após o início da sua vigência, começou a ser discutida e questionada por diversos setores da sociedade. E o Ministério da Cultura, nos últimos anos, por meio de seminários, de algumas atividades para tentar discutir a valoração dessa lei, problemas que fossem relacionados ao mercado, propôs, né, discussões abertas que agora estão chegando por meio dessa consulta pública que iniciou-se há uma semana aproximadamente. De fato, a nossa lei é uma boa lei, a Lei 9.610 é uma boa lei, contempla a proteção de direitos já consagrados universalmente, por meio de convenções universais, de diversos temas, mas realmente precisaria de algumas modificações e que vêm sendo propostas pelo Ministério. Não sei se exatamente como o Ministério propõe, isso vai ser dito e reafirmado ou não pela sociedade, mas de fato há algumas modificações que a gente pode ir aos poucos pontuando, né? Quais seriam os principais pontos que o senhor considera que estão sendo discutidos que poderão melhorar a lei? Bom, em primeiro lugar, há uma reformulação de algumas definições logo no início da lei. Então, uma lei precisa de boas definições, né? E há algumas reformulações que são positivas. Do ponto de vista, digamos assim, integral, da integralidade da lei, há um aspecto que eu considero positivo, que é trazer, talvez, para a sociedade, alguns temas que determinados setores não compreendam ou que não tenham acesso em relação às entidades de gestão coletiva. As entidades de gestão coletiva são muito importantes para o desenvolvimento dos direitos autorais, mas sempre foi muito questionada a atuação delas porque não seriam transparentes ou porque trariam problemas para alguns titulares do setor. Titulares são aqueles que têm direitos autorais, digamos assim, né? Sendo muito sucinto. Então, isso é um tema que vai ser discutido agora nessa consulta pública. É muito importante que seja discutido isso, seja pelas próprias entidades de gestão, seja por todos os interessados, para que se possa chegar realmente a um denominador de entendimento sobre sobre atividades dessas associações. Um outro ponto que também é importante é que o Ministério está propondo a criação, seja pela lei ou posteriormente por outras formas, de um instituto ou de uma instância no próprio governo que possa verificar ou observar as atividades inerentes aos direitos autorais. Isso não é inédito no caso do Brasil, a gente já teve aqui o Conselho Nacional de Direito Autoral, que foi extinto no final da década de 80 pelo presidente Fernando Collor, que tinha como objetivo, primordialmente, analisar questões de direitos autorais dada a sua peculiaridade, suas nuances muito específicas. Então, isso é uma outra proposta também. Outra questão que está sendo colocada é das chamadas licenças não voluntárias, que em tese seria, ou digamos resumidamente, seria quase que uma obrigação de permissão de uso de determinadas obras quando houvesse uma imposição injusta ou indevida por determinados setores, por determinados titulares. Isso é um tema bastante polêmico, né? É um tema que vai trazer realmente muitas discussões
mas também é um tema importante. Não estou aqui fazendo a defesa de cada um deles, mas estou dizendo que são todos importantes. Independente Esse último tema ficou um pouco difícil de compreender. O senhor podia explicar melhor? As licenças não compulsórias, ou licenças, são modalidades de licença em que, apesar do titular não autorizar o uso das obras que ele tem poder sobre elas, direito sobre elas, elas poderão ser utilizadas em determinadas circunstâncias, ainda que ele não tenha esse interesse e autorizado. Exatamente. Por exemplo, por isso um tema polêmico, né? Para o uso acadêmico. Por exemplo, um livro circunstâncias de acadêmicas. Importância científica. Exatamente. Então, o cientista, mesmo não querendo autorizar determinados usos, né? Ele poderia... As universidades eventualmente poderão utilizar. Mal comparando, seria um pouco como a questão do que a gente chama vulgarmente de quebra de patentes. Né? Mal comparando, não é uma excelente comparação, mas um pouco para situar o telespectador nessa ideia. Quer dizer, independente do titular do direito desejar ou não, há uma circunstância forçada em que, em nome de uma coletividade, né, e de um interesse público, haja a utilização das obras. Isso são nuances que estão colocados na lei, que vão gerar muita polêmica, eu volto a dizer, né, mas que são temas de bastante interesse. Né? No caso das patentes, que não são tema da nossa reforma, efetivamente, isso ocorreu em algumas circunstâncias, né, e exatamente com esse foco de interesse da coletividade, do interesse público. Eu entendo que a lei, de um modo geral, a reforma da lei, ela propõe um melhor equilíbrio entre as relações entre os titulares, aqueles que têm direitos sobre as obras e sobre as interpretações, e aqueles que desejam fazer uso das obras, que muitas vezes, em determinadas circunstâncias, não podem por circunstâncias diferentes de mercado. Vou citar um exemplo, que eu acho de bastante gravidade. Na nossa lei não é permitido que um estudante faça cópias de artigos acadêmicos, porque ele estaria violando a lei de direitos autorais. Mas todo mundo faz. Todos fazem. Ou seja, existe a lei, mas ela não é cumprida. Exatamente. Então, qual é a circunstância? O que a lei atualmente em vigor, como ela trata esse assunto? Que para fazer cópias de trabalhos acadêmicos, por exemplo, de artigos, um aluno precisaria tirar cópias para seu próprio uso, sem intuito de lucro, somente de pequenos trechos, que é uma circunstância ou uma colocação muito vaga por parte da lei. Pequenos trechos é algo que é muito vago, né? Então há muitas interpretações sobre isso, mas de fato isso prejudica a circulação do conhecimento, não da obra somente, mas do conhecimento, e a proposta nessa reforma legal tende a diminuir digamos aí, uma eventual violação por parte dos estudantes, né, permitindo esse uso privado. Uma circunstância que foi utilizada por muitos países é a utilização de um instituto chamado remuneração por cópia privada, que é o pagamento de um valor cada vez que um serviço ou um produto que tenha cópias de uma obra protegida por direito autoral, exclusivamente, né, venha a ser utilizado independente de uma autorização. Então, empresas que produzem esses aparatos de cópias de reprografia, por exemplo, teriam que pagar a uma entidade de gestão coletiva. Ou seja, seria, por cada cópia que tirasse para o estudante ou para o professor, elas receberiam a cópia em si e um adendo, um plus, algo a mais para remunerar o autor. Isso foi uma situação fática que surgiu na Europa, muitos anos atrás, chama-se remuneração por cópia privada, mas não está no projeto, de reforma. Esse seria um ponto a ser eventualmente contemplado. Exatamente. Mas em tempos de internet, como garantir a remuneração do direito autoral pelo produto veiculado na internet, de forma que esse controle que viesse a ser exercido sobre a internet não possa parecer censura? Essa é a nuance, né? Esse é o tema delicado que a gente tem. Quando surge a internet, ou quando surge a nova sociedade da informação, como se diz, né? Eu prefiro chamar de sociedade tecnocomunicacional, porque na verdade não há muito mais informações, há possibilidades de comunicação sobre as informações, né? Então é uma questão técnica e de comunicação.
Quando surge esse novo ambiente, rompe-se um paradigma, que era um paradigma anterior de controle sobre as obras. Então, hoje na internet você tem acesso a uma quantidade de obras, sejam lícitas ou ilícitas, e para usos lícitos ou ilícitos. Então, na verdade, se a gente for estudar o histórico dos direitos autorais, ele sempre se deu numa tentativa de solucionar problemas tecnológicos. Desde o início, com Gutenberg, com a imprensa, vem um surgimento, digamos, como consequência disso, dos direitos autorais, né? E na verdade, o direito autoral está sempre correndo atrás de soluções para isso. Não é com as legislações que a gente tem hoje que a gente vai conseguir equilibrar isso efetivamente. Só vai se conseguir equilibrar, pelo menos, com a inserção de determinados mecanismos que visem a proteção, mas que permitam, em determinadas circunstâncias, acesso a essas obras ou essas modalidades. A gente vê hoje acesso ilimitado quase, lícito ou ilícito, a obras literárias, a fotografias por vários sites, por vídeos, né, a questão do YouTube e esses vídeos relacionados. Então, na verdade, o que deve haver é aí uma solução para essa quebra de paradigma. Não pode ser mais imaginar que todo usuário, em todas as condições que são possibilitadas pela internet, está violando a todo tempo direitos autorais. Então, de fato, deve haver uma circunstância, né?